Ao longo da história europeia, poucas cidades concentraram tanto poder político, influência cultural e capacidade de reinvenção quanto Paris. De um pequeno assentamento às margens de um rio, a cidade se transformou em palco de revoluções, centro intelectual do continente e referência mundial em urbanismo, arte e política. Neste episódio, vamos entender como Paris surgiu, por que ela se tornou o coração da França e de que forma sua história ajudou a moldar a própria ideia de cidade moderna. Sejam bem-vindos a Paris, a cidade que reinventou a Europa. Paris está localizada às margens do rio Sena, em uma região naturalmente favorável ao comércio, à agricultura e à circulação de pessoas. O rio não apenas fornecia água e alimento, mas também conectava o território a outras regiões da Europa, transformando o local em um ponto estratégico de trocas econômicas e culturais. Essa posição geográfica foi determinante para que Paris deixasse de ser apenas um núcleo regional e passasse a exercer influência política e administrativa em escala nacional. A história de Paris começa com a tribo celta dos Parisii, que se estabeleceu na região ainda antes da conquista romana. Com a chegada de Roma, o assentamento passou a ser conhecido como Lutécia, incorporando infraestrutura urbana, vias pavimentadas e edificações públicas. A presença romana lançou as bases de uma organização urbana mais complexa. Mas foi após a queda do Império Romano que Paris começou, lentamente, a assumir um papel central no território francês. Durante a Idade Média, Paris se consolidou como sede do poder real francês. A presença da monarquia, da igreja e de importantes instituições educacionais transformou a cidade em um centro político e intelectual. A fundação da Universidade de Paris, por exemplo, atraiu pensadores, teólogos e estudiosos de diversas partes da Europa, reforçando o papel da cidade como polo de produção de conhecimento. Ao mesmo tempo, o crescimento urbano trouxe desafios sociais, desigualdades e tensões que séculos depois culminariam em profundas transformações políticas. A Revolução Francesa marcou um ponto de ruptura não apenas na história da França, mas na história do mundo ocidental. Paris se tornou o epicentro de ideias que questionavam a monarquia, defendiam direitos civis e propunham novas formas de organização social. No século XIX, a cidade passou por uma das maiores reformas urbanas da história, liderada por Haussmann. A abertura de grandes avenidas, a reorganização dos bairros e a padronização arquitetônica transformaram Paris em um modelo de cidade moderna, influenciando projetos urbanos em diversas partes do mundo. Monumentos como Notre-Dame, o Louvre e a Torre Eiffel não são apenas símbolos turísticos, mas representações de diferentes momentos da história parisiense. Cada um deles reflete valores, disputas e transformações sociais de sua época. A Torre Eiffel
Inicialmente criticada, acabou se tornando o símbolo máximo da modernidade e da capacidade de Paris de se reinventar. A Paris de hoje carrega marcas profundas de seu passado, mas continua a se reinventar como centro cultural, artístico e político. Museus, cafés, praças e bairros preservam a tradição do debate intelectual e da vida urbana intensa. A cidade permanece como referência global de cultura, planejamento urbano e identidade nacional. Entender a história de Paris é compreender como uma cidade pode influenciar ideias, movimentos sociais e formas de organização que ultrapassam fronteiras. Mais do que capital da França, Paris se tornou um símbolo de transformação, modernidade e expressão cultural. As cidades são mais do que espaços físicos. Elas são o reflexo das sociedades que as constroem ao longo do tempo. E aqui, no Cidades Reveladas, nós revelamos essas histórias. No próximo episódio, viajamos para outra cidade que ajudou a moldar o mundo moderno.